Vamos dar continuidade ao livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. Agora é um diálogo. Um motorista inglês vinha em grande velocidade por uma estrada, coberta pelo nevoeiro, quando foi de encontro à traseira de um caminhão. Viu-se como que pairando no ar e contemplando o próprio corpo destroçado. Olhava-o com certa pena. De repente sentiu sangue nas vistas e perdeu aquela visão. Acordou depois de uma semana num leito do hospital, tendo sido milagrosamente salvo. Os parapsicólogos modernos acreditam na possibilidade do psiquismo se distanciar do corpo, à semelhança, mais ou menos, com o fenômeno da bilocação, acontecido com alguns seres privilegiados. Para crentes e ateus, a morte apresenta duas espécies distintas de dificuldade: o de sofrer no último momento e as consequências posteriores, caso haja sobrevivência do psiquismo. Aqui entramos num segundo aspecto da neurose que a terapêutica analítica ousou ignorar por muitos anos e agora ocupa posição importantíssima nas escolas modernas. Freud e seus adeptos mais fanáticos aboliram desse campo todas as manifestações do psíquico no sentido espiritual. No neurótico, muita vez, não é tão primordial saber a origem de um trauma psicológico, como tomar consciência de uma nova realidade. Proteger, porque a psicanálise transgrediu do terreno puramente terapêutico para o das realizações humanas. Uma pessoa que faça análise hoje em dia pode visar muito mais o seu aperfeiçoamento do que propriamente sanar um sintoma. Deste modo, temos que curar o indivíduo do seu passado, bem como dar-lhe uma visão de vida que possa levá-lo a aceitar. Deste modo, temos que curar o indivíduo do seu passado, bem como dar-lhe uma visão de vida que possa levá-lo a aceitar tranquilamente o magno problema da morte. E a ciência analítica já é capaz disso. Vamos continuar depois, vendo a segunda parte, que são as escolas fundamentais de psicoterapia. Capítulo 7º, 8º, 9º e 10º. Então é importante saber que além do corpo físico, nós temos o corpo espiritual e nos aprofundar nesses estudos, porque eles nos esclarecerão cada vez mais. Ouça, estude e avance. Namastê. Vamos dar continuidade ao livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática. Agora é um diálogo. Um motorista inglês vinha em grande velocidade por uma estrada, coberta pelo nevoeiro,
quando foi de encontro à traseira de um caminhão. Viu-se como que pairando no ar e contemplando o próprio corpo destroçado. Olhava-o com certa pena. De repente sentiu sangue nas vistas e perdeu aquela visão. Acordou depois de uma semana num leito do hospital, tendo sido milagrosamente salvo. Os parapsicólogos modernos acreditam na possibilidade do psiquismo se distanciar do corpo, a semelhança, mais ou menos, com o fenômeno da bilocação, acontecido com alguns seres privilegiados. Para crentes e ateus, a morte apresenta duas espécies distintas de dificuldade: o de sofrer no último momento e as consequências posteriores, caso haja sobrevivência do psiquismo. Aqui entramos num segundo aspecto da neurose que a terapêutica analítica ousou ignorar por muitos anos e agora ocupa posição importantíssima nas escolas modernas. Freud e seus adeptos mais fanáticos aboliram desse campo todas as manifestações do psíquico no sentido espiritual. No neurótico, muita vez, não é tão primordial saber a origem de um trauma psicológico, como tomar consciência de uma nova realidade. Proteger, porque a psicanálise transgrediu do terreno puramente terapêutico para o das realizações humanas. Uma pessoa que faça análise hoje em dia pode visar muito mais o seu aperfeiçoamento do que propriamente sanar um sintoma. Deste modo, temos que curar o indivíduo do seu passado, bem como dar-lhe uma visão de vida que possa levá-lo a aceitar. Deste modo, temos que curar o indivíduo do seu passado, bem como dar-lhe uma visão de vida que possa levá-lo a aceitar tranquilamente o magno problema da morte. E a ciência analítica já é capaz disso. Vamos continuar depois, vendo a segunda parte, que são as escolas fundamentais de psicoterapia. Capítulo 7º, 8º, 9º e 10º. Então é importante saber que além do corpo físico, nós temos o corpo espiritual e nos aprofundar nesses estudos, porque eles nos esclarecerão cada vez mais. Ouça, estude e avance. Namastê. Vamos ouvir agora a continuação do livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Estamos na página 68. Um fato muito significativo
Os indivíduos jovens não aceitam mais a morte tão passivamente como nos tempos passados. Não é raro ouvir-se deles que viverão mais de 100 anos, que têm tanto entusiasmo que pretendem dominá-la na medida do possível, etc. Falam dessa maneira já como consequência da destruição da superstição, em resultado também da penetração das descobertas analíticas no inconsciente de cada um. Vamos refletir sobre esse parágrafo. Existe uma correlação entre as psicopatologias. O indivíduo que tem pavor à morte possui características daquele que sofre do complexo de castração ou o de inferioridade. De certo modo, também com o impotente e com o que apresenta traços homossexuais pronunciados. A tendência à autodestruição está em oposição aos desejos sexuais, que levam o indivíduo a gostar da existência. A libido estando satisfeita, a pessoa estará também. A libido contrariada produz uma conduta de desencanto com a vida. A maior parte dos que morrem prematuramente tem em seu psiquismo forte rejeição ao sexo. Caso contrário, é válido, a ponto de, chegado o último desenlace, o indivíduo lutar para continuar existindo. O inconsciente determinou o final de nossa existência entre os 60 e 100 anos, porque poderíamos mais ainda nos prejudicar e aos outros, caso houvesse um maior acúmulo de problemas pelo aumento da idade, ou porque não conseguimos nos abnegar e dedicar inteiramente à sociedade, devido ao próprio egocentrismo. Só queremos receber. E quando a mocidade, que é a idade propícia para isso, acaba, recusamos abandonar nossas pretensões doentias. Stendhal já dizia que somente a paixão torna uma união legítima. O uso adequado do instinto leva o ser humano aos 150 anos de idade. De outra parte, nós procuramos a morte inconscientemente, devido à estreiteza de nossos horizontes. Entramos em tantas dificuldades, cometemos tantos desatinos que afinal nos refugiamos nela. Porém, caso tivéssemos os horizontes mais amplos e os ideais melhor situados, encontraríamos novamente interesse e amor pelas realizações e facilmente chegaríamos aos 200 anos. A vida apresenta muito interesse para quem o procura. O medo à morte também pode ser analisado segundo o apego que o indivíduo tem ao seu corpo. Se vive em função dos prazeres sensoriais inadequadamente, é evidente que verá com desespero
a perda dessas prerrogativas, mas em todos aqueles que já passaram pelo perigo de perder suas vidas, parece que a impressão foi bem diferente da que imaginamos. Então vamos refletir sobre isso. Se temos medo da morte, é porque, ou se ficamos abertos à morte, é porque não temos ideais elevados. E a vida tem muitos interesses. Podemos viver até 150, 200 anos. Então vamos pensar em tudo isso com critério, com atenção. A tristeza seca os ossos, escreveu Bacon. O indivíduo otimista vive mais tempo, tem maior resistência às doenças, porque tem entusiasmo com as coisas da existência, dando ênfase ao chamado impulso de vida descoberto por Freud. Deste modo, a morte deve ser encarada como um problema pertencente mais ao campo psíquico que ao fisiológico. No entanto, a fase de autodestruição tem uma curva longínqua do completo extermínio, isto é, no aparecimento de uma moléstia de natureza grave, o indivíduo reage, tem os seus sentimentos de culpa sanados em parte e procura voltar à normalidade psico-orgânica. O grau de neurose está estreitamente relacionado ao índice de tendência autodestrutiva, mas não ao ponto de uma aniquilação completa. O suicida está mais situado ao campo da psicose, pois geralmente apresenta traços depressivos endógenos. Uma antiga história diz o seguinte: havia um homem velho, lenhador, que ia todos os dias trabalhar na mata e à tarde trazia para casa um feixe de lenha às costas. Uma vez, com o corpo vergado sob tanto peso, pediu à morte que viesse buscá-lo. Tanta criança morre e eu, velho e cansado, tenho ainda de viver. E de tanto pedir, ela lhe apareceu. Você me chamou, vim buscá-lo. Lenhador engoliu em seco, olhou apavorado para a aparição e respondeu-lhe: sim, eu pedi a sua vinda, mas apenas para me ajudar a carregar o feixe de lenha. Essa é a atitude tomada pela nossa vida psíquica diante do perigo de uma aniquilação completa. Aliás, nenhum soldado envolvido numa batalha pensa em morrer. Pelo contrário, até mesmo os ateus oram pela sua salvação e por sua vida. Então, é importante sabermos que a luz maior está no otimismo, na alegria de ser e de existir, e que nós devemos ter um espírito otimista, uma estrutura interna firme, inabalável, para viver e sentir tudo que a vida nos apresenta de uma forma clara e real. Assim seja. Observe e preste atenção nessa leitura que foi feita. Namastê. Vamos dar continuidade ao livro Medicina Psicossomática Trilógica. O trecho é O Médico da Alma. Alguns especialistas mais exaltados chegam a dizer que a verdadeira medicina é a psicanálise e criam uma polêmica em torno da primeira origem sobre as doenças, como na velha frase: quem existiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ao contrário, muitos médicos procuram encontrar
a causa da neurose, na química orgânica, a semelhança